Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um jogo rápido aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje, dia 27 de janeiro, nós vamos estar falando agora a respeito dos papéis que chama a minha atenção com possível entrada neste dia 28, nesta terça-feira. Lembrando a todos os amigos que nós não recomendamos nenhuma compra e nenhuma venda. Nosso intuito aqui é educacional. A decisão sempre tem que ser do investidor. Bem, gente, nós vimos que o nosso Ibovespa hoje faz um candle de menor amplitude. Esses candles de menor amplitude são bem interessantes porque usualmente as entradas ocorrem com um stop curto, com o alvo sendo no mínimo 2 vezes a amplitude para o lado que for. Temos aqui uma inside bar numa região muito importante de sobrevenda, A gente tem que estar bem importante a isso. Se a gente colocar aí os indicadores que a gente usa, o próprio Williams, usando até o IFR já de 14, numa região muito importante de sobrevenda. Então a expectativa é que nós estamos muito próximos de pelo menos fazer algum repique mais intenso. Mas eu, Anderson, sinceramente, eu continuo com o mesmo focado aí nas operações de venda, e vou usar o meu manejo de risco normal, e os sinais de compra eu, Anderson, estarei executando com capital bem pequeno e usando aí alvos fixos, sem realização parcial. Então, pelo menos é isso que eu estou fazendo para as minhas operações. Se a gente colocar o Dow Jones, vamos ver o Dow Jones aí fazendo este up reverso até nesse exato momento, Nós comentei no jogo rápido de sábado que não me estranhava em nada se nós tivéssemos um repique hoje. Por enquanto é o que ocorre, então temos aí um possível up reverso para compra no Dow Jones pela distância, Já estamos com a distância aí, esses 3, 4 dias consecutivos de queda. A possibilidade era pelo menos de um repique. E se vier a perder a mínima do candle de hoje, também vai acionar todos os stops das pessoas que entraram comprando aí no Dow Jones. Então a minha expectativa realmente é que faça pelo menos 3 dias de lateralização e depois faça uma caída mais forte no mercado americano, porque nós fizemos esse pivô de baixa. Já o dólar futuro hoje me deu uma belíssima operação. Os amigos que acompanham aí na sessão ao vivo, eu comentei antes da operação, a partir da segunda hora do dia, que o dólar futuro existia algumas possibilidades. Vamos colocar aí o meu trade no dólar futuro hoje. Então, eu usei o gráfico 60 minutos, deu para fazer também no gráfico de 29, belíssimas operações. Segunda hora fechou, segunda hora, lembrando que o dólar futuro ele tem uma hora antes, pela questão de estar trabalhando aí sempre uma hora a menos. Então fechou a segunda hora do candle, tínhamos aqui este padrão que é conhecido pelo ponto contínuo. Então tivemos esse ponto contínuo acionado a 2.407,50. Eu executei a minha entrada. O stop dessa operação eu coloquei na mínima do dia, que estava em 2.394. Eu tinha um alvo, sendo bem franco, o alvo é sempre, quando é a favor da média, um alvo de 1.61. O mercado chegou nessa situação e eu tive que resolver alguns problemas em relação aqui ao pessoal do site, e realmente eu fiquei um pouco desconfortável, É uma coisa que não acontece comigo, e eu já com muitas operações e com pressa tive que me ausentar um pouco, e aí acabei encerrando essa operação aí com o objetivo aí que eu zerei aí com um lucro de 13,5%. Eu zerei aqui a 2.421, foi quando eu zerei a operação, me deu um belíssimo resultado. Então, lucro no bolso, dólar futuro hoje foi muito fácil de operar. Se vocês colocarem em mente de não assumir os sinais de compra, assuma somente os sinais de compra se a tendência for de alta, média de 20 subindo, procurar entradas nos recuos, e também
Se executar uma compra, tem que haver uma distância para fechar todo o trade até a média de 20. Pelo menos usualmente é isso que eu faço, então eu procuro estar sempre operando o dólar a favor da sua média. Tá? Eu evito de estar operando, a não ser um gráfico de 29 minutos, que é um trade mais curto, mas num gráfico de 60 minutos, eu, Anderson, realmente eu não gosto de ir contra a média de 20. Falando já nos 60 minutos, hoje tivemos mais duas belíssimas operações, na verdade até três, mas eu não fiz a terceira que eu comentei com vocês aí. Mas a primeira que eu fiz do dia foi a BEV3. A BEV3 eu esperei fechar a segunda hora do dia. Então nós tínhamos aqui a segunda hora do dia fechada, deixando já mais do que 5 candles consecutivos, deixando sombras superiores. E existia aqui média de 20 caindo, alta, baixa, alta. Então eu executei a minha venda aí a 16,35. O stop dessa operação ficou a 16,59. E o objetivo desse trade fechou aí em 17,10. A favor da média, então um sinal bem mais confiável. A acumulação e exibição demonstrava que esse papel estava mais próximo de perder o fundo do que acionar uma compra. Outro ativo também que eu fiz um belíssimo trade, eu acabei encerrando também agorinha, essa não bateu no objetivo, mas deu aí um lucro aí bem interessante também, que foi basicamente aqui usando este ponto contínuo. Então nós viemos recuando até a média de 20, com uma média de 20, média de novos 2 candle tocando. Eu executei uma venda na cruz 3 a 22 com 29. O stop dessa operação estava em 22 com 49. Eu zerei a posição aí nos 22 com 05. Então foi aí belíssimas operações hoje aí, usando o gráfico 60 minutos. Eu estarei passando os meus trades para vocês. Então, para tentarmos juntos pegar aí pelo menos esses recuos aí, pelo menos um gráfico 60 minutos para a gente estar trabalhando. Então hoje fizemos todas as operações com lucro e eu perdi esse trade aqui em Usiminas 5, eu estava na hora do almoço, né? Triste. Mas acontece. O que tinha aqui em Usiminas? Usiminas fez um ponto contínuo na primeira hora do dia. Eu não opero a primeira hora do dia. Eu necessito, pelos meus modelos, de termos pelo menos o fechamento da segunda hora. Existia aqui essa inside bar, né? Mas eu estava aqui, mas eu não fiz essa venda aqui. Eu saí para o almoço, eu queria ter feito essa venda desse Dunning aqui. Aqui sim, tínhamos aqui uma mínima abaixo do mínimo candle prévio e uma máxima abaixo da máxima do candle prévio. O alvo seria uma 1,5 amplitude projetada para baixo. Então aqui eu teria recomprado esse trade aqui a 12 com 14. Eu não fiz, realmente eu não fiz. Um trade também, se eu tivesse feito, tinha alcançado o objetivo hoje nos 60 minutos. Um dia de menor amplitude, por isso que a gente sempre gosta de estar trabalhando com os papéis que completam ciclo, né? São os papéis que usualmente fazem aí belíssimas movimentações, e o dólar futuro junto com o milho é o gráfico que eu opero mais, principalmente no intradiário. Eu opero mais o dólar futuro. Bom, vamos dar passada primeiro nas operações que eu estou operando. Eu estou comprado aí em Small 3. A situação não começa a ficar mais interessante na Small, né? Como todo mercado, né? Uma boa pesada e o setor, e realmente a força relativa semana passada já não foi boa. Essa semana, por enquanto, se mantém aí estável, mas também ainda não temos grandes movimentações, mas continuo operando. Então a minha compra, estou comprado de Small 3, hoje o stop foi para 33 com 42. A compra foi a 34 com 71. O objetivo desse trade está lá em 38 com 66. A compra, como eu coloquei, feita com capital menor. Outro ativo também que eu fiz uma compra foi em Tegma 3. A compra ocorreu a 19 com 53. O stop 18 com 52. E o objetivo aí nos 20 com 55. O único papel que eu sigo vendido, por incrível que pareça, somente CPFE3, né? Estou vendido a CPFE 18,09, hoje o stop baixou para 18,98.
Então já estou movimentando o stop dentro desse papel. O resto só esperando um sinal aí mais interessante para vendas. Por enquanto são esses os únicos papéis que eu estou operando pelo gráfico diário. Me chama muita atenção. Eu vou colocar primeiro os meus trades que eu vou fazer e depois tem mais dois papéis me chamando a atenção que eu até colocaria entraria com um capital menor, mas eu não vou fazer, mas simplesmente eu vou colocar para vocês. Mafrig é o ativo que eu vou comprar amanhã, novamente com capital reduzido, MRFG3, um papel que veio recuando até a média de 5 mínimas. Então eu vou executar uma entrada amanhã, se ela vinha bater a superar a máxima do candle de hoje em 1 centavo. Aí eu vou botar uma ordem de compra em Mafrig a 4,70. Então 4,70 vai ser a minha entrada amanhã na Mafrig. O stop dessa operação ficando a 4,43 com o objetivo de 5%. Então 5% eu, Anderson, encerro o trade. Então esse é um trade que me chama muita atenção e eu, Anderson, estarei fazendo essa compra. Outro ativo que me chama a atenção para uma venda amanhã, é uma venda também que eu estarei fazendo, é BRAP4. BRAP4 é um papel que me chama a atenção por essa realização frustrada. Então aqui nós temos aqui, deixa eu só colocar uma média de 20 caindo, média de 20 caindo. Temos aqui alta, baixa, alta. Então eu levo em consideração a realização frustrada até 3 dias depois. Hoje é o primeiro dia. Então se a BRAP vir bater em 20,63, vai acionar a minha venda. O stop dessa operação ficando a 21,59 e o objetivo desse trade aí em 19,67. Então este é um trade que eu estarei fazendo com o meu capital próprio. Existem dois papéis que chamam muita atenção, mas muita atenção mesmo. São papéis que estão, um está fraco e o outro está forte. Mas pela questão do stop, o custo-benefício é um trade mais arriscado, mas está interessante. O primeiro é Lynx 3 para uma compra, sem dúvida nenhuma. Essa compra da Lynx tem que ser com um capital menor, né? Um capital bem pequeno, né? Por que, Anderson? Bom, nós estamos fazendo um candle de menor amplitude em cima da média de 144. Então o ponto de entrada, na minha visão, seria aí na faixa na superação da máxima do candle de hoje em 41,85. O stop dessa operação ficaria em 41,03. E o alvo eu usaria não 2 vezes a amplitude do risco, eu usaria 300%, que dá até a média de 20. Então nós vamos arrumar um stop curto para um alvo longo, um alvo aí que seria essa região de fundo anterior que foi perdida aqui. Então eu colocaria uma venda de toda a posição em 44,30 para estar buscando aí até 5%, na verdade. Então 5% seria uma entrada interessante com um stop curto, uma entrada que pode ser feita, mas novamente, se eu fosse fazer, eu entraria com um capital menor, com um alvo fixo de 5%. E outro ativo é um ativo que está forte e eu, Anderson, não gosto de fazer essas vendas. Eu espero ele repicar, mas normalmente se eu fosse fazer essa venda eu faria com capital menor. E um papel que eu faria essa venda sem dúvida nenhuma é Vivid 4. O que eu estou vendo na Vivid 4? Bom, a Vivid 4 tem um setup do deslocamento diferenciado, perdendo o fundo na acumulação e distribuição. Então nós temos aqui um candle negativo, né? Eu gosto do deslocamento diferenciado quando este sinal seja um sinal negativo, um sinal de baixa, que são os que eu mais gosto de executar. Então, por esse setup, executaria uma venda aí amanhã em 45,68, o stop dessa operação ficando a 46,90 e o alvo seria esta amplitude projetada para baixo. Nós vimos com o objetivo aqui em 43,28 e o stop móvel, né? Cada nova mínima stop pela máxima do candle anterior. A Vivid também completou o ciclo hoje, então é um papel que realmente chama atenção.
E o objetivo seria ir na faixa de 43,28, mas sinceramente se eu fosse vender venderia com um capital menor. Nós vimos aí a própria OIBR4 que fez esse mesmo setup, né? O Cássio até lembrou aí, foi bem lembrado. E a própria TIMP3 também fez esse setup, só que aí abriu em gap. Então temos a Vivid com essa possibilidade amanhã, ok? Então desejo a todos vocês um belo descanso. Amanhã, novamente, se nosso bom Deus permitir, vamos estar fazendo as operações aí, uma compra de Mafrig e uma venda de BRAP. No gráfico 60 minutos vamos esperar amanhã para saber quais são os papéis que eu estarei trabalhando pela questão do ciclo, mas é sempre os mesmos, né? Eu criei uma planilha de ciclo em cima dos papéis que eu sempre opero. Então eu simplesmente faço um filtro e estou sempre trabalhando com esses papéis. Eu sempre, nos 60 minutos, eu sempre trabalho com os mesmos ativos. E amanhã vamos ver o que acontece aí, se o dólar continua nos dando alegria. Realmente está muito interessante operar os dólares. Eu sinceramente, Anderson, já estou no 7º dia consecutivo só de ganho, né? Isso já começa a me preocupar com o dólar futuro. Mas vamos ver o que dá. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se nosso bom Deus permitir. Valeu, gente.